Quando tudo desaba ao seu redor, quando o chão que sustentava seus passos se abre debaixo dos seus pés e você sente aquele frio que sobe pela coluna, não por causa do vento, mas por causa do medo que tenta entrar no seu espírito. É exatamente nesse instante que Deus começa a ensinar você um caminho que poucos entendem. Um caminho que não se aprende em tempos de glória, mas apenas nos dias de queda, nos dias de perda. Nos dias em que a alma se encontra cansada, exausta e quase sem voz. Existem momentos da vida em que a dor não pede licença para entrar. Ela simplesmente invade, toma espaço, se instala e parece determinada a arrancar de dentro do seu peito qualquer esperança que ainda respire. Você olha para o lado e não vê saída. Você olha para frente e não vê direção. Você tenta olhar para trás, para se apoiar nas memórias, mas até elas parecem distantes demais. É como se, de repente, o universo inteiro conspirasse contra a sua estabilidade, contra a sua segurança, contra aquilo que você imaginava que jamais desmoronaria. É nesses momentos, nesses instantes de silêncio agudo, que Deus fala de um jeito que só quem já passou entende. Não é com gritos, não é com estrondos, não é com sinais cinematográficos aos olhos do mundo. É com uma voz que sussurra por dentro, uma voz que não precisa ecoar para ser firme, uma voz que é tão serena e tão absoluta que rompe o caos sem fazer barulho. Ele te chama pelo nome, te sustenta com uma paz que não combina com o cenário à sua volta. Uma paz que não vem de explicações, não vem de lógicas humanas, não vem daquilo que você entende, vem dele e só dele. É por isso que Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não vou-la dou como o mundo a dá. João 14, 27. Ele não prometeu uma vida sem tempestades, mas prometeu uma paz que permanece em meio ao vendaval. Uma paz que não teme o barulho do dia mau. Uma paz que não depende de circunstâncias, mas brota da certeza de que Ele está presente. Quando tudo desaba, Deus não corre desesperado para recolher os pedaços junto com você. Ele não se desespera com o que te desespera. Ele não se apavora com o que te assusta. Ele está sentado no trono, absoluto, soberano, pleno, imutável, e olha para você não com pena, mas com propósito. Ele vê no seu caos aquilo que você ainda não consegue perceber, uma semente de transformação, uma oportunidade de amadurecimento espiritual, uma chance de abrir mão de um controle que nunca foi seu e aprender a descansar, não porque tudo está bem, mas porque você está nas mãos certas. É por isso que Davi declarou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmos 23, 4. Não é sobre evitar o vale, é sobre aprender a caminhar nele sem perder a paz. Eu sei que talvez você esteja ouvindo essa palavra enquanto tenta juntar forças para mais um dia. Talvez você tenha chegado até aqui carregando dores que ninguém conhece, pressões que ninguém imagina, lágrimas que você enxugou sozinho por acreditar que ninguém entenderia. Talvez você esteja vivendo uma daquelas fases em que tudo parece desmoronar ao mesmo tempo. Finanças, família, saúde emocional, direção espiritual, sonhos, expectativas, tudo. Mas é justamente aí, nesse terreno de ruínas, que Deus ensina você a permanecer de pé, não porque você ainda tem forças, mas porque Ele começa a te sustentar de um modo que você nunca experimentou antes. A paz de Deus não é a ausência de luta, é a capacidade de respirar fundo em meio à guerra. Não é a ausência de perdas, é a coragem de confiar mesmo sangrando. Não é a ausência de turbulência, é a estabilidade de quem encontrou um alicerce que não pode ser destruído. Deus está te chamando para um novo nível de confiança. Ele está te ensinando que o que desabou não te define, o que quebrou não te limita, o que você perdeu não reduz o que Ele ainda vai construir. O caos é a sala de aula onde Ele te prepara para viver uma fé inabalável.
E se essa palavra está passando pelo seu coração como uma chama viva, então recebe o que eu vou te dizer. Eu tenho paz, porque Deus está sempre comigo. Escreve essa frase nos comentários com fé e deixa que ela se torne uma declaração profética na sua vida a partir de hoje. Quando você atravessa um momento em que tudo parece desabar, é natural sentir aquele choque silencioso que paralisa por dentro. A mente corre, o coração acelera, o corpo tenta reagir, mas a alma parece ter sido pega desprevenida. É como se as estruturas que você acreditava serem firmes se dissolvessem diante dos seus olhos. E, no entanto, é exatamente nessa hora que Deus começa a revelar algo que os olhos naturais nunca captariam. Ele não te entregou ao caos. Ele te conduziu para um ambiente onde a verdadeira paz pode ser formada. Não é uma paz frágil, nem superficial, nem decorativa. É uma paz espiritual, profunda, que nasce não quando tudo está tranquilo, mas quando tudo está sendo remexido. E talvez você ainda não tenha percebido, mas existe um padrão na caminhada daqueles que aprenderam a confiar de verdade. Todos eles descobriram que a paz que vem de Deus não se estabelece no conforto, mas na crise. Não se manifesta quando a vida está alinhada, mas quando tudo está fora do lugar, porque a paz divina não é emoção, é revelação. Ela não se apoia na lógica, ela se apoia na presença. Ela não se alimenta do que você entende, ela se alimenta do que Deus é. E de alguma maneira misteriosa, é no dia em que você se sente mais fraco que Deus faz brotar dentro de você uma força que não tem explicação humana. Ele pega o desespero que tentava roubar seu fôlego e transforma em solo fértil para uma fé que você nunca experimentou antes. É por isso que Paulo escreveu: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Essa paz não é produzida por você, ela é derramada sobre você. Ela não é resultado do que você faz, mas do lugar onde você se coloca, no centro da vontade de Deus, ainda que tudo pareça ruir ao seu redor. Quando tudo começa a desmoronar, você passa por uma transição interna sem perceber. Primeiro vem o estado de alerta, aquele momento em que você tenta resolver tudo com as próprias mãos. Depois vem o cansaço, quando você percebe que não consegue controlar nada. E então vem o ponto crucial, o momento em que você não tem mais para onde correr, e é aí que Deus te chama para aprender o descanso. Não um descanso de fuga, mas um descanso de rendição. Ele te chama para confiar naquilo que você não vê, para crer no que Ele prometeu, para respirar de novo, sem depender do cenário. E essa parte é fundamental. Deus trabalha na sua vida não apenas para mudar as situações, mas para mudar você dentro das situações. Ele não transforma somente o que está fora. Ele transforma principalmente o que está dentro. Porque quando o interior é fortalecido, o exterior perde o poder de te destruir. Ele está te ensinando que paz não é ausência de vento, mas firmeza no meio do vento. Paz não é um mar calmo. É a certeza de que existe uma mão segurando o barco. Paz não é silêncio externo, é calmaria espiritual mesmo em meio ao barulho mais ensurdecedor. Só que para você aprender isso, Deus precisa te conduzir por caminhos que confrontam seu senso de controle. Ele permite que algumas portas se fechem para que você perceba que a segurança não está nas portas, mas na fidelidade dele. Ele permite que algumas estruturas caiam porque estavam te sustentando por fora, mas te enfraquecendo por dentro. Ele permite que alguns vínculos se rompam porque você estava se apoiando em pessoas e não na presença. Ele mexe no que você achava intocável, porque sabe que sem isso, você nunca experimentaria a paz que Ele preparou para você.
E a beleza é que mesmo quando você acha que está perdendo tudo, Ele está reorganizando tudo. Mesmo quando parece que a vida se tornou um labirinto, Ele está te ensinando a caminhar pela fé, passo a passo. Mesmo quando seu coração se agita, Ele está sussurrando uma verdade que só quem passa por esse vale consegue compreender. Você não vai permanecer em paz porque o cenário acalmou, mas porque Deus está te firmando no meio dele. E é nesse movimento espiritual que você começa a perceber algo que muda tudo. Deus nunca te chamou para viver uma fé imatura. Ele não te chamou para depender das circunstâncias, mas da voz dele. Ele não te chamou para viver daquilo que você enxerga, mas daquilo que ele fala. E quando você desperta para isso, você percebe que essa paz que Ele está te ensinando não vai ser passageira. Ela vai moldar sua trajetória. Ela vai te acompanhar nos próximos anos. Ela vai se tornar um testemunho vivo, uma marca, um selo espiritual que ninguém poderá tirar de você. E se essa mensagem está encontrando eco dentro de você, se você percebe que Deus está te conduzindo para uma caminhada mais profunda, mais madura e mais firme, então permanece conectado a esse mover espiritual. Se essa palavra está edificando sua vida, se ela está abrindo seus olhos e fortalecendo seu interior, caminha junto, se aproxima, se inscreve no canal e faça parte dessa comunidade de fé que aprende, dia após dia, que a paz verdadeira não nasce do mundo, nasce de Deus. Agora eu quero que você permita sua mente entrar numa cena que revela exatamente o tipo de obra que Deus faz no coração quando tudo ao redor começa a ruir. Imagine-se dentro de uma grande sala, com paredes de pedra antiga, iluminada apenas por feixes de luz que entram por frestas estreitas no alto. No centro dessa sala existe uma mesa maciça, desgastada pelo tempo, e sobre ela estão colocados fragmentos, pedaços quebrados, partes rachadas de algo que antes parecia inteiro. São partes que representam áreas da sua vida, expectativas frustradas, sonhos interrompidos, relacionamentos que romperam, planos que não seguiram como você imaginava. Você olha para tudo isso com um certo espanto, quase como quem diz: como foi que cheguei a esse ponto? Como foi que tudo veio parar aqui, quebrado desse jeito? Mas enquanto você observa aquela coleção de ruínas, existe outra presença na sala. Uma presença silenciosa, porém absoluta. Deus está ali. Ele não olha para os fragmentos com desespero, nem com pressa, nem com pena. Ele olha com propósito, como quem sabe exatamente o que cada peça significa e o que cada peça ainda pode se tornar. Ele passa a mão sobre os fragmentos como um artesão que entende o valor do que está diante dele. E ao tocar aquilo que quebrou, você percebe que ele não vê perda, ele vê possibilidade, ele vê reconstrução, ele vê maturidade. E é nessa sala simbólica que Deus começa a te ensinar uma das lições mais profundas da fé. A paz não nasce quando tudo está inteiro. A paz nasce quando você percebe que nada está fora das mãos dele. A paz não depende de você juntar os pedaços. Ela depende da certeza de que Deus sabe o que fazer com cada um deles. É por isso que você não desmorona por completo, mesmo quando parece que não restou nada sólido ao seu redor. Existe um sustento invisível, uma força que não tem explicação lógica, um amparo que surge quando você menos espera. É como se Deus estivesse te dizendo: a paz que eu te dou não vem daquilo que está inteiro, vem de mim. A palavra declara: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Repare na profundidade disso. Deus não promete perfeita paz para quem vive dias perfeitos, nem para quem possui tudo organizado, nem para quem tem respostas prontas. Ele promete perfeita paz para quem decide firmar a mente nele, mesmo quando a alma está sangrando, mesmo quando o corpo está cansado,
mesmo quando a história parece sem sentido. A mente firme não é mente que entende, é mente que confia. E quando você aprende isso, sua vida muda. Agora visualize outra cena. Imagine uma ponte suspensa sobre um vale profundo. A ponte balança com o vento. As tábuas rangem, as cordas se movem. Você coloca o pé sobre ela com insegurança, porque o vale abaixo parece interminável. O cenário é assustador. Mas quando você dá o primeiro passo, percebe que existe uma estabilidade misteriosa naquela ponte frágil. Mesmo balançando, ela te sustenta. Mesmo tremendo, ela não rompe. Mesmo parecendo fraca, ela te carrega de um lado ao outro. Essa ponte é a paz de Deus. Ela não é ausência de movimento. Ela é estabilidade dentro do movimento. Ela não é ausência de vento. Ela é segurança dentro do vento. Ela não é ausência de incertezas, ela é certeza em meio às incertezas. Deus te conduz por pontes que parecem frágeis, para que você descubra que a força não está na estrutura visível, mas na mão invisível que te sustenta. Ele te leva a atravessar vales que parecem grandes demais, não para te amedrontar, mas para te amadurecer. Ele permite que o vento sopre forte, não porque deseja sua queda, mas porque sabe que do outro lado existe uma versão sua mais firme, mais consciente, mais preparada, mais íntima da presença dele. A paz que Deus ensina quando tudo desaba não é para te tornar indiferente ao sofrimento, é para te tornar resiliente dentro dele. É uma paz que transforma a forma como você reage. Ao invés de agir pelo impulso, você começa a agir pela direção espiritual. Ao invés de se desesperar diante do desconhecido, você aprende a respirar fundo e dizer: Deus ainda está aqui. Ao invés de se apoiar apenas no que vê, você aprende a caminhar pelo que ele fala. Isso muda tudo, porque o caos deixa de ser ameaça e passa a ser território de revelação. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Uma fase de ruínas, um momento em que tudo parece ter vindo abaixo. Talvez você esteja tentando entender por que certas coisas precisavam quebrar. Mas Deus está te mostrando algo maior. Ele não quer que você dependa do que está fora, mas do que Ele está fazendo dentro. A paz dele não é enfeite para tempos tranquilos, é âncora para tempos de tempestade. É a certeza que sustenta sua identidade quando tudo ao redor tenta te fazer duvidar de quem você é. E quando essa paz começa a crescer dentro de você, algo extraordinário acontece. O que antes te derrubava, já não derruba. O que antes te apavorava, já não domina. O que antes te segurava no medo, agora não tem mais força. Você se torna alguém que respira com profundidade, mesmo quando o cenário diz que é hora de entrar em pânico. Você se torna alguém que mantém o coração firme, mesmo diante da incerteza. Você se torna alguém que atravessa dias escuros com a mesma convicção de quem anda em plena luz. Isso não é força humana. Isso é obra do Espírito. É assim que Deus te ensina a permanecer em paz quando tudo desaba. Ele te faz enxergar que aquilo que cai ao seu redor nunca será maior do que aquele que te sustenta por dentro. Agora permita que sua alma entre comigo numa jornada ainda mais profunda, porque o que Deus faz dentro de você nos dias de ruína não é apenas restauração, é revelação. Imagine uma estrada longa atravessando um deserto silencioso. Não há casas, não há árvores, não há sinais de vida. É apenas você caminhando naquele solo quente, com o sol ardendo sobre a cabeça e a sensação de que não existe sombra em lugar nenhum. É um daqueles dias em que o cansaço emocional parece mais pesado que o corpo. Cada passo dói, cada pensamento pesa. A mente grita por respostas que não chegam. O coração busca direção, mas tudo parece envolto por uma poeira densa que esconde qualquer horizonte. E enquanto você caminha tentando entender por que a vida te trouxe para esse deserto, algo começa a acontecer. É sútil no início.
Uma brisa leve cruza o caminho, como se alguém estivesse sussurrando que você não está tão sozinho quanto pensava. Você continua andando, mais por necessidade do que por convicção, até que percebe algo diferente no chão à frente. É como se uma sombra tivesse aparecido onde antes não havia nada. Uma sombra pequena, tímida, mas real. E quando você se aproxima, percebe que aquela sombra vem de uma rocha alta, firme, imponente, posicionada como um refúgio no meio de um deserto inteiro. Essa rocha representa a presença de Deus. Ela não apareceu quando você desejou. Apareceu quando você precisou. Não foi antecipada, foi providenciada. E você descobre ali uma das maiores lições que Deus ensina nos dias em que tudo desaba. A paz dele não está na ausência de calor, mas na existência de abrigo. Ela não está no fim do deserto, mas no encontro com a presença no meio dele. Essa rocha espiritual não impede o deserto de existir, mas impede que o deserto te consuma. É por isso que a palavra declara: o Senhor é a tua sombra à tua direita. Salmos 121, 5. Não é a sombra que você cria, é a sombra que ele se torna. Não é aquilo que você fabrica para se esconder. É ele quem se posiciona ao seu lado como proteção invisível, ainda que o cenário permaneça árido, hostil e silencioso. Agora imagine que você se senta junto daquela rocha. Suas mãos estão sujas de poeira. Seus olhos ardem do esforço. Seu peito sobe e desce em respirações pesadas. E mesmo assim, algo dentro de você começa a se reorganizar. Não há água visível, não há comida, não há respostas. Mas existe paz. Uma paz que não faz sentido ao olhar natural, porque nada mudou lá fora. A estrada continua longa, o calor continua forte, o deserto continua extenso. Mas você não está mais reagindo do mesmo jeito. A presença muda tudo. A presença te acalma antes que a situação mude. A presença te fortalece antes que a solução chegue. A presença te abraça antes que a saída apareça. E é exatamente assim que Deus trabalha na sua vida. Ele não te tira do deserto no instante em que você pede. Ele te encontra nele. Ele não impede que algumas coisas caiam. Ele impede que você caia com elas. Ele não evita que você seja confrontado com a instabilidade. Ele te empodera para caminhar com estabilidade espiritual, mesmo no terreno mais instável possível. Agora visualize outra cena. Imagine um homem caminhando por um bosque depois de uma tempestade violenta. Galhos quebrados estão espalhados pelo chão. Troncos caídos formam obstáculos inesperados. Poças de água refletem o céu ainda carregado. Esse homem avança lentamente, desviando de pedaços de árvore, tentando não escorregar na lama, tentando entender como aquele lugar tão vivo se transformou em um cenário de destruição. Mas enquanto caminha, ele nota algo curioso. No meio daquela bagunça, há pontos de vida que não foram afetados. Pequenas plantas resistiram ao vento, algumas flores permaneceram. E mais à frente, um tronco que parecia morto revela brotos novos nascendo. Essa imagem é profunda demais para ser ignorada. É assim que Deus age em você. Ele permite que algumas coisas caiam, porque estavam altas demais sem raiz. Permite que outras se quebrem, porque não faziam parte do seu propósito. Permite que o vento sopre com força, porque é nos ventos mais intensos que você descobre o que realmente permaneceu. E no meio dessa paisagem de aparente destruição, ele te mostra sinais de vida. Pequenos brotos espirituais, pequenas luzes no meio da noite, pequenos movimentos internos que revelam: você não está morto, Deus está te reconstruindo. E essa reconstrução não é feita apenas de consolo. Ela é feita também de revelações profundas que você não teria recebido em terra firme. Quando tudo desaba, você passa a enxergar aquilo que estava escondido. Passa a perceber o que antes ignorava.
Passa a entender que muitas das coisas que você segurava com força não eram essenciais. Passa a reconhecer que algumas pessoas estavam presentes na sua vida apenas até o vento soprar. E ao invés de viver ressentimento, Deus te conduz a viver discernimento. Ao invés de cultivar dor, Ele te ensina a cultivar maturidade. Ao invés de guardar revolta, Ele te ensina a guardar sabedoria. A paz que Deus te dá nesse processo não é anestesia, é cura. Não é fuga, é fortalecimento. Não é ilusão, é clareza. Ela te ensina a olhar para o que caiu e entender que, se caiu, não te sustentaria no futuro. Ela te ensina a olhar para o que ficou de pé e reconhecer que ali está o que Deus plantou com as próprias mãos. Ela te ensina a enxergar que, mesmo cercado por ruínas, você está sendo preparado para ser alguém que vive pela presença e não pelas circunstâncias. E quando você entende isso, o deserto já não é ameaça, a tempestade já não te paralisa, a noite já não te assusta, porque você aprendeu uma verdade que transforma qualquer caminhada. Paz não é o que você sente quando tudo está em ordem. Paz é o que Deus coloca dentro de você quando tudo está fora do lugar. Agora, eu quero que você visualize uma cena que conversa diretamente com aquilo que você tem enfrentado por dentro. Imagine que você está numa embarcação antiga, feita de madeira, navegando sobre um lago amplo que parece não ter fim. O dia começou sereno, com aquele silêncio que acalma até os pensamentos mais inquietos. A água refletia o céu como um espelho, e o som suave do barco cortando a superfície criava um ritmo quase terapêutico. Você sentia que finalmente tinha encontrado um momento de tranquilidade, algo que sua alma clamava havia muito tempo. Mas, como tantas vezes acontece na vida real, a calmaria não durou. Sem aviso, o céu começou a mudar. Primeiro vieram algumas nuvens discretas que você até ignorou. Depois o vento aumentou e você tentou não se preocupar. Mas, em questão de minutos, a paisagem inteira se transformou. O vento, agora forte, empurrou a embarcação para direções que você não queria. A água entrou pelos cantos, batendo nas bordas com violência. O barulho das ondas, antes suave, se tornou ensurdecedor. E você, ali no meio daquele barco, percebeu que não tinha mais controle sobre nada. A tempestade tomou conta. Essa cena não é apenas metáfora. Ela é uma representação exata de como muitas crises surgem na vida. Elas não chegam avisando. Elas não esperam você se preparar. Elas simplesmente explodem no meio da sua calmaria. Uma notícia inesperada, uma perda repentina, uma decisão que muda tudo, uma decepção que atravessa o peito, uma porta que se fecha sem explicação. E em segundos, aquilo que antes parecia seguro se transforma num campo de batalha emocional. Você tenta administrar tudo sozinho, tenta remar, tenta equilibrar o barco, tenta manter a compostura, mas o vento não diminui. Ele insiste, ele pressiona, ele te desafia a assumir uma postura que você nunca precisou antes. E é nessa hora que a verdadeira paz de Deus se revela. Ela não aparece quando você tem controle do barco, mas quando você percebe que nunca teve. Não aparece quando o vento cessa, mas quando o coração descobre que pode permanecer firme, mesmo enquanto ele sopra. Você começa a entender, nesse momento de confronto, que a paz divina não está na ausência do caos, mas na presença de Jesus dentro do caos. Foi exatamente assim que aconteceu no lago da Galileia, quando Jesus se levantou e disse: "Cala-te, aquieta-te." Marcos 4:39. As ondas não obedeceram aos discípulos. O vento não obedeceu ao desespero humano. A tempestade não respeitou a força dos braços que remavam, mas a voz de Cristo silenciou aquilo que tentava destruir o barco. E isso revela algo profundo. A paz que Deus quer formar dentro de você não é treinada na superfície tranquila. Ela é treinada na profundidade da tormenta.
É no meio do barulho que você aprende a ouvir a voz de Deus com clareza. É no meio do vento que você aprende a reconhecer quem realmente está no controle. É no meio da insegurança que você desperta para a verdade de que sua vida nunca esteve à deriva, mesmo quando parecia. Agora imagine outra cena. Você está diante de um vitral enorme, numa antiga catedral. Quando o sol está num ângulo específico, aquela parede de vidro se ilumina com cores que parecem vivas, como se estivessem respirando. Mas agora, o céu está nublado, escuro, pesado. O vitral sem luz parece apenas uma junção de pedaços desconexos. Cada cor perde brilho, cada detalhe se perde na sombra. A beleza está lá, mas você não consegue enxergá-la. É o mesmo vitral, mas a falta de luz modifica totalmente sua percepção. Sua vida espiritual funciona da mesma maneira. Quando a luz da presença de Deus ilumina o que você vive, tudo ganha significado. Os detalhes fazem sentido, as partes se completam, as cores se revelam. Mas quando a tempestade cobre o céu, parece que tudo perdeu valor, que tudo está opaco, sem direção, sem forma. Só que o vitral continua lá. Ele não perdeu sua identidade, ele não deixou de ser belo. A única coisa que mudou foi a luz que o revelava. Deus está te ensinando que a paz não depende do brilho do dia, mas da confiança no artesão que construiu o vitral. Ele sabe exatamente onde cada peça se encaixa. Ele sabe por que permitiu cada cor. Ele conhece o propósito de cada fragmento da sua história. E mesmo quando a luz parece ter ido embora, ele está preparando o momento em que a claridade voltará a atravessar cada detalhe. A tempestade não destrói o vitral. Ela apenas oculta por um tempo aquilo que Deus vai revelar de forma ainda mais gloriosa. Agora, imagine-se caminhando dentro de uma floresta após uma noite de chuva intensa. O chão está úmido. As folhas brilham com gotas de água que não escorrem mais, como se o próprio ambiente estivesse esperando o amanhecer. Há silêncio. Não um silêncio de abandono, mas um silêncio que antecede algo. E quando o primeiro raio de sol surge, atravessando as árvores altas, você percebe que tudo ganhou vida novamente. O verde parece mais verde, o ar parece mais puro. O cheiro da terra molhada invade os pulmões e traz uma sensação de renovação que você não sentia havia muito. A chuva não destruiu a floresta. Ela fortaleceu as raízes. Ela limpou o ar. Ela preparou o terreno para um novo ciclo. Assim também acontece na alma. A tempestade que você enfrenta não veio para destruir. Ela veio para revelar raízes, para limpar o que estava acumulado, para remover o que não servia mais, para fortalecer aquilo que Deus plantou em você. E quando a tempestade passa, porque nenhuma tempestade dura para sempre, você percebe que não é mais a mesma pessoa. Existe profundidade, existe discernimento, existe maturidade, existe fé refinada. E é exatamente isso que Deus está fazendo agora. Ele está aprofundando suas raízes, porque árvores com raízes profundas sobrevivem aos ventos mais fortes. Ele está te fortalecendo de dentro para fora, para que você não dependa do clima, mas da raiz. Para que você não dependa das circunstâncias, mas da presença. Para que você não dependa da calmaria, mas da rocha. Ele está te ensinando que paz verdadeira não é ausência de vento, mas capacidade de permanecer firme enquanto ele sopra sem piedade. E quando essa paz se estabelece, você deixa de temer a tempestade. Não porque ela ficou menor, mas porque você percebeu que Deus sempre foi maior. Agora, eu quero que você visualize uma cena que representa exatamente o que Deus faz no momento em que a vida parece ter se tornado um campo de ruínas. Imagine uma cidade inteira atingida por um terremoto. As ruas estão cobertas de poeira, construções antes sólidas agora estão inclinadas, fachadas se partiram, janelas estilhaçadas refletem um horizonte nublado. Existem marcas daquilo que caiu,
marcas daquilo que se perdeu, marcas daquilo que não resistiu ao impacto. E se alguém olhasse apenas superficialmente, diria que tudo acabou ali. Diria que nada pode se recuperar. Diria que aquele lugar está condenado ao silêncio da destruição. Mas enquanto a poeira ainda flutua no ar, você percebe um detalhe que quase passa despercebido. No centro da praça principal, em meio a entulhos, há uma única árvore em pé. Ela não é grande, não é a mais imponente, não é a mais antiga, mas ela permanece. Suas raízes, escondidas sob a terra, seguraram firme a estrutura inteira, mesmo quando tudo ao redor desabou. Suas folhas tremem com a brisa pós-terremoto, mas elas estão vivas. A cor, a resistência, há uma silenciosa declaração de que nem toda ruína é total. O simples fato daquela árvore estar ali muda toda a atmosfera da cidade. Ela se torna símbolo, ela se torna farol. Ela se torna ponto de esperança, e é assim que Deus faz com você quando tudo desaba. Ele te transforma nessa árvore. Não uma árvore que nunca enfrentou tempestade, mas uma árvore que tem raízes profundas demais para ser arrancada. Uma árvore que o vento tentou derrubar, mas não conseguiu. Uma árvore que o mundo achou que não suportaria, mas permaneceu. Deus te molda para resistir onde outros sucumbem. Ele te ensina a permanecer em pé, não porque você é forte, mas porque Ele é a força que sustenta suas raízes. É por isso que o salmista declara: será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Salmos 1:3. Não é sobre evitar o impacto, é sobre permanecer depois dele. Agora imagine que as pessoas começam a voltar para aquela cidade destruída. Elas caminham pelas ruas devastadas com passos lentos, olhando para os escombros com um misto de tristeza e perplexidade. Elas observam casas que não existem mais, comércios que desapareceram, memórias que parecem enterradas sob concreto, mas ao se aproximarem da praça, elas veem aquela árvore e algo muda dentro delas. A visão da ruína era desesperadora, mas a visão da árvore reacende algo que estava quase apagado. Elas percebem que se uma vida permaneceu no meio daquele caos, então existe possibilidade de reconstrução. Existe chance de refazer. Existe caminho. A vida não terminou ali. Assim também acontece com aqueles que observam sua trajetória. Talvez você não perceba, mas enquanto luta para permanecer em paz no meio da sua própria ruína, pessoas ao seu redor observam aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Elas veem você enfrentando dores que destruiriam muitos. Elas veem você caminhando por entre escombros emocionais sem perder completamente a direção. Elas veem você respirando fundo quando qualquer outra pessoa teria desistido. Elas veem você permanecendo firme, mesmo quando o vento tenta arrancar o pouco que sobrou. E ao verem você assim, algo nelas é reacendido. Sua resistência se torna testemunho. Sua paz se torna declaração. Sua permanência se torna anúncio de que Deus ainda age, ainda cuida, ainda restaura. Mas Deus não se limita a te manter de pé. Ele começa um processo ainda mais profundo. Agora imagine que no meio da poeira brota uma pequena muda ao lado da árvore. É quase imperceptível. Apenas um pequeno ponto verde emergindo do solo devastado. Mas aquilo é sinal. Sinal de renovação, sinal de novos ciclos, sinal de que a vida não apenas resistiu, mas começou a renascer. Aquele pequeno broto aponta para um futuro que ninguém imaginava ser possível. Ele declara que aquilo que foi abalado não será o último capítulo daquela história. É exatamente assim que Deus trabalha dentro de você depois do impacto. Ele planta brotos novos em áreas que você acreditava terem sido destruídas. Brotos de esperança onde havia frustração. Brotos de força onde havia esgotamento. Brotos de direção onde havia confusão.
brotos de cura onde havia ferida. E esses brotos surgem silenciosamente, sem aviso, sem grande anúncio. Eles aparecem quando você está caminhando pela vida e, de repente, percebe que está pensando diferente, reagindo de forma mais madura, sentindo com mais profundidade, discernindo com mais clareza. Eles aparecem quando você percebe que não carrega mais certos pesos, que não se apega mais a certas expectativas, que não se machuca mais com as mesmas coisas. É Deus reconstruindo por dentro, mesmo que o lado de fora ainda tenha marcas da destruição. Agora imagine uma equipe de reconstrução chegando naquela cidade. Eles analisam as estruturas que permaneceram. Eles estudam o solo. Eles avaliam o que pode ser reaproveitado. E então começam a reconstruir, não repetindo o antigo, mas criando algo novo. E cada bloco colocado, cada parede erguida, cada detalhe acrescentado, é feito considerando a presença da árvore que resistiu. Ela se torna referencial. Ela se torna marco. Ela se torna centro. A cidade é repensada ao redor daquilo que permaneceu. Deus faz exatamente isso com sua história. Ele não reconstrói do mesmo jeito. Ele reconstrói ao redor do que permaneceu. Ele reconstrói a partir da paz que Ele te ensinou no momento mais difícil. Ele reconstrói ao redor da fé que brotou em meio ao caos. Ele reconstrói a partir da maturidade que você adquiriu enquanto caminhava entre ruínas. Ele não te devolve ao estado anterior. Ele te leva para um estado novo, mais forte, mais profundo, mais sólido, mais alinhado com o propósito dele. E agora imagine o final dessa cena. A cidade antes destruída ganha vida novamente. Novas construções surgem. Ruas são limpas. Crianças brincam na praça. Pessoas caminham com esperança renovada. E lá, no centro, permanece a árvore, agora ainda mais imponente, ainda mais viva, ainda mais simbólica. Ela não apenas sobreviveu ao terremoto, ela se tornou símbolo da restauração. Essa árvore é você, não porque você nunca caiu, mas porque Deus te levantou. Não porque você nunca foi abalado, mas porque suas raízes foram firmadas nele. Não porque você é imune ao caos, mas porque você aprendeu a permanecer em paz, enquanto o caos gritava ao redor. Deus não quer apenas te sustentar, Ele quer te transformar em testemunho vivo de que nada que desaba é maior do que aquilo que Ele reconstrói. Agora que chegamos ao momento final desta jornada, eu quero que você permita que cada cena que caminhamos juntos se acomode no seu espírito como uma semente que não pode ser arrancada. Porque tudo o que você viveu até aqui, tudo o que enfrentou, tudo o que suportou, tudo o que parecia ter te quebrado, não foi o fim da sua história. Foi o terreno onde Deus começou a revelar quem você realmente é nele. E eu preciso que você entenda isso com profundidade. A paz que Deus te ensina quando tudo desaba não é uma paz passageira, é uma identidade. É algo que passa a fazer parte de quem você é. É uma marca celestial colocada dentro da sua alma. Quero que você imagine uma última cena. Você está diante do amanhecer. Não é um amanhecer comum. É aquele tipo de nascer do sol que vem depois de uma noite longa, pesada, cheia de incertezas. O céu ainda carrega alguns restos de escuridão, como manchas que resistem à chegada da luz. Mas no horizonte existe uma linha dourada rompendo as trevas. Aos poucos, essa linha cresce, se amplia, se estende, como se estivesse abrindo o caminho para que o dia renasça. O vento é suave, o ar é fresco, há um cheiro de renovação, um cheiro de promessa cumprida. E você está ali, parado, observando um novo começo diante dos seus olhos. Esse amanhecer não representa apenas um novo dia, representa a nova fase da sua vida espiritual. A fase em que você deixa de acreditar que sobrevivência é tudo e passa a compreender que Deus está te levando para um tempo de reconstrução. Um tempo onde você não apenas resiste, mas floresce. Um tempo onde você não apenas respira, mas inspira.
Um tempo onde você não apenas permanece em pé, mas caminha com solidez, com direção, com visão. Um tempo onde a paz que Deus te ensinou, enquanto tudo desabava, se torna a base que sustenta sua caminhada daqui para frente. E não é uma paz pequena, não é uma paz frágil, não é uma paz dependente do clima emocional. É uma paz que se tornou parte da sua estrutura espiritual. Uma paz que Deus moldou em você enquanto você chorava, enquanto você questionava, enquanto você tentava se encontrar no meio do caos. Ele te sustentou nas madrugadas em que você pensou em desistir. Ele te abraçou nos momentos em que ninguém sabia pelo que você estava passando. Ele te carregou quando suas forças se esgotaram. Ele te acalmou quando sua mente se tornou uma tempestade. Ele te envolveu em silêncio enquanto o mundo ao redor fazia barulho demais. E essa paz, essa obra divina dentro de você, foi moldada no fogo da adversidade, na pressão das perdas, na dor de enfrentamentos que você nunca pediu. Mas agora, ela está aí, dentro de você, firme, presente, inabalável. Não porque você é forte, mas porque Deus te ensinou a descansar nele mesmo quando o mundo tentava te arrancar do chão. Ele te plantou como árvore resistente. Ele te guardou como rocha no deserto. Ele te guiou como luz em noite escura. Ele te sustentou como ponte sobre abismos que você nunca pensou que atravessaria. E agora, olhando para trás, você talvez comece a perceber algo precioso. Nada foi desperdiçado. Nenhuma lágrima, nenhum corte, nenhuma dúvida, nenhum cansaço. Tudo foi matéria-prima nas mãos daquele que te conhece por inteiro. Tudo foi parte de um processo intenso, profundo, espiritual, que te preparou para viver uma fé mais madura. Você não é mais a mesma pessoa que entrou nessa tempestade. Existe mais profundidade em você. Existe mais sensibilidade espiritual. Existe mais discernimento. Existe mais capacidade de permanecer em silêncio quando o medo tenta fazer barulho. Existe mais confiança na mão que te guia. É por isso que Jesus disse: "No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16:33. Ele não disse isso para te assustar. Ele disse isso para te lembrar que você não luta sozinho, que você não caminha desamparado, que você não atravessa a dor sem direção. Ele venceu para que você aprendesse a vencer nele. Ele enfrentou tempestades para te ensinar a atravessá-las. Ele carregou a cruz para que você carregasse a paz. E essa paz agora está dentro de você. Não como teoria, não como frase bonita, mas como fundamento espiritual. E eu quero que você receba essa verdade. Tudo aquilo que desabou não diminuiu você, fortaleceu você. Tudo aquilo que caiu não reduziu sua vida, aprofundou sua raiz. Tudo aquilo que te feriu não interrompeu sua caminhada. Apenas te reposicionou para um caminho mais alinhado com o propósito divino. Deus não permitiu a tempestade para te destruir. Ele permitiu para te revelar. Ele te mostrou quem você é e, ainda mais, quem Ele é na sua história. Agora, imagine você se levantando desse amanhecer simbólico. Imagine você caminhando com passos firmes, com o coração mais leve, com a mente mais clara. Imagine você olhando para os restos da noite e entendendo que, embora ela tivesse poder para assustar, jamais teve poder para apagar o sol. Assim também acontece com o que você viveu. A dor tentou roubar seu brilho, mas não conseguiu apagar o que Deus acendeu em você. O caos tentou te paralisar, mas não conseguiu impedir a obra dele. A ruína tentou te engolir, mas não conseguiu arrancar suas raízes. Agora você está pronto para viver a reconstrução que ele preparou. Não a reconstrução antiga, mas algo completamente novo. Algo fundamentado na paz que você aprendeu. Algo firmado na maturidade que nasceu dentro de você. Algo moldado pelo Espírito em cada área que antes parecia perdida. E antes de encerrar,
Eu quero falar diretamente ao seu coração. Você não está saindo deste vídeo igual a como entrou. Deus te moldou enquanto você ouvia. Deus te alinhou enquanto você refletia. Deus te visitou enquanto você respirava cada palavra. E agora, antes de seguir sua caminhada, permita que este momento se torne parte da sua história espiritual. Se essa mensagem falou com você, antes de sair, se inscreve e permanece caminhando junto. E escreve também nos comentários o que essa frase, "Eu tenho paz, porque Deus está sempre comigo." Escreve nos comentários com fé e deixa que ela se torne uma declaração profética na sua vida. Se sentir à vontade. Compartilhe alguma fase da sua história que Deus te conduziu em paz. Sua história pode restaurar alguém que está precisando apenas de um sinal para continuar.